Olá, alunos do nono ano, das turmas do nono ano, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Eu aqui, através dessa aula, estou dando início ao conteúdo correspondente ao segundo bimestre letivo, cujo tema é a Europa, o continente europeu. Então, eu vou trabalhar nas próximas semanas com vocês com esse conteúdo, ok? Eu sou o professor Tiago Reis e essa é a nossa aula inicial sobre Europa. Pois bem, nesse primeiro momento eu vou fazer uma abordagem acerca de características gerais do continente europeu, a localização da Europa no planeta e as regionalizações do continente europeu. Só no início destacar essa imagem aqui bem interessante, né, que a gente mostra cada país europeu com seus respectivos pavilhões nacionais. É bem interessante essa imagem. Vamos lá. Características gerais da Europa. Né? A Europa possui uma área total de 10.498.000 km². É, portanto, um continente pequeno, né? Em comparação, por exemplo, à América, em comparação à Ásia, à África, ok? Um outro detalhe também que chama a atenção da Europa, né, com relação a essa característica geográfica, né, que como a gente lembra em geografia, os continentes eles são grandes blocos de terra, né, das chamadas terras emersas. Né? E o que chama a atenção no caso da Europa? A Europa, na verdade, ela está ligada à Ásia, na verdade. Né? Então você tem um grande bloco continental chamado de Eurásia. Mas a definição do que é Europa e do que é Ásia é dada através de um acidente geográfico aqui nessa região da Rússia, conhecido como os Montes Urais. Os Urais eles servem como a separação, como o limite natural, o acidente geográfico entendido como a demarcação entre Europa e a Ásia. Mas, na verdade, a Europa ela está contida nesse grande bloco continental, né, nesse grande agregado de terras emersas que é a chamada Eurásia. Né? Mas a Europa, tal como nós conhecemos, o continente europeu, ele é delimitado aqui, toda essa região ocidental da Europa, aquilo que a gente chama de leste europeu, vou explicar melhor isso, e até a Rússia, né? Até mais ou menos a região ali dos Montes Urais. Né? A leste dos Montes Urais já seria o continente asiático. Né? Isso é um detalhe interessante. A população da Europa é de aproximadamente 750 milhões de pessoas. Né? A Europa não é um continente tão populoso em comparação, por exemplo, à Ásia. Né? Tem também uma população pouco inferior à população das Américas. Né? Mas, enfim, o que você tem na Europa, entretanto, é uma quantidade significativa de países. Né? Agora, com relação a essa questão da população, se por um lado a Europa tem 750 milhões de pessoas, ela não tem uma área tão grande para a população que tem, o que confere à Europa uma densidade demográfica média de aproximadamente 73 habitantes por quilômetro quadrado, que é uma densidade demográfica significativa. Né? Interessante notar, por exemplo, o Brasil. Né? O Brasil ele tem o quê? 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Observe, então, que a Europa inteira, o continente inteiro europeu, ele é pouco maior que o território brasileiro. O que leva a gente a entender o seguinte: quantos países europeus não caberiam dentro do Brasil? Aliás, isso é uma coisa que, inclusive, eu poderia ter pensado em fazer aqui nesta aula, acabei não me tocando desse detalhe, mas eu vou procurar fazer isso na próxima aula, chamar atenção para esse detalhe. Né? Porque, inclusive, ultimamente, tem ocorrido muitas comparações, né, entre Europa e Brasil. Aliás, isso é algo recorrente, mas em determinados momentos específicos isso acaba sendo mais empregado. Então é sempre bom a gente observar o seguinte: quantos países europeus cabem dentro do Brasil? Praticamente a Europa inteira dentro do Brasil. Né? Então isso é uma coisa que a gente consegue entender mais,
ou melhor dizendo, melhora essa dimensão comparativa. Bom, se, por exemplo, a Europa tem cerca de 10,5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a Europa tem 750 milhões de habitantes, o Brasil tem 210. Se a densidade demográfica, portanto, da Europa é de 73 habitantes por quilômetro quadrado, a do Brasil de aproximadamente 22 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, comparando o Brasil e a Europa, se por um lado o Brasil... nesse caso não daria para fazer a comparação em termos de populoso, mas no aspecto da Europa ser um continente em comparação ao Brasil, ou seja, todo o território europeu comparado ao território brasileiro, a gente tem a Europa muito mais povoada que o Brasil, ou seja, a área da Europa, né, os países, as cidades, as regiões da Europa, enfim, elas são muito mais habitadas do que o Brasil, se a gente fosse fazer essa comparação. A Europa é composta por 50 países, sendo os mais populosos a Alemanha, a França, a Itália, o Reino Unido, né? A Alemanha, aqui, a França, né? A Itália, a bota, né? A famosa bota, aqui tá vendo? O país tem o formato de uma bota, e o Reino Unido, né? Que na verdade é composto da Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia, ok? Reino Unido é composto por esses 4 países, né? Mas que estaria sobre uma mesma coroa, no caso a coroa britânica, né? A coroa, o chamado Reino Unido. E a Rússia, mas por que a Rússia eu deixei até por último? Né? Porque a Rússia ela é um país, na verdade, que está nos 2 continentes. Né? Ela tem parcela do seu território na Europa, né, aqui, mas há também uma parcela enorme do continente, da Rússia, que está no continente asiático. Então a Rússia está nos 2 continentes, na verdade, não é exclusivamente um país europeu. Né? Embora a Rússia, de maior destaque que a gente conhece, né, do ponto de vista até mesmo geopolítico, é a Rússia europeia, né, por assim dizer. Mas ela é um país que está, na verdade, nos 2 continentes. Se eu não estou enganado, até a maior parte do território russo está na Ásia, não na Europa. Okay? A população europeia é composta pelas mais diversas origens étnicas, né, com destaque para os chamados povos latinos, germânicos, eslavos, celtas, gregos, entre outros. A gente conhece a Europa das nacionalidades, por exemplo, Itália, os italianos, os espanhóis, os portugueses, os franceses. Mas o que esses carinhas todos têm em comum? Eles são latinos, povos latinos, ok? Né? Todos esses povos são latinos. Né? A gente tem os povos germânicos, né? Por outro lado, os povos germânicos são quem exatamente? Né? Os alemães? Sim, mas não apenas os alemães. Né? Os austríacos também são germânicos, a grosso modo até aquilo que a gente chama de nórdicos, né? Dinamarqueses, suecos, enfim, toda essa galera aí também tem uma origem germânica, né? Ok? Enfim, essas seriam as grandes etnias, né? Os eslavos, a galera da Rússia, a galera da Ucrânia, ok? Esse pessoal aí de origem eslava, por assim dizer. Né? Então a gente tem essas grandes etnias, né, que compõem uma imensidão de nacionalidades presentes no continente europeu. Né? Na Europa são faladas cerca de 60 idiomas, com destaques para o inglês. Né? Interessante notar que a Europa quase inteira, ela de certa forma também fala o inglês, também adota o inglês como uma língua na sua comunicação, né? A gente sabe disso. Principalmente os países aqui do norte da Europa, né? Usam muito o inglês como forma de comunicação, além de suas línguas nacionais, ou seja, o inglês não é falado exclusivamente no Reino Unido, embora ele lá seja um idioma oficial, né? Nem nos outros países não é, né? Mas é falado, a gente sabe que é empregado inglês na comunicação na Europa.
Tem países que são trilíngues até, né? No caso da Suíça, né? Se fala lá alemão, italiano, francês, enfim. Tem alguns países com características bem curiosas, né? Mas além do inglês, né, o alemão, obviamente, né, devido à Alemanha, também na Suíça é falado, enfim. Se eu não estou enganado, na Áustria, enfim. O espanhol, né, sobretudo por causa da Espanha, o francês, né, o italiano, entre outras línguas, né, o português, Portugal, enfim, e diversas outras línguas, ao todo são 60 idiomas presentes na Europa. A moeda mais importante é o euro, né? O euro que é adotado por 19 países da chamada União Europeia, né? Que é o bloco europeu, né? O grande mercado comum europeu, a comunidade europeia, enfim, que representa sobretudo a chamada Europa Ocidental, mas não apenas ela, né? Mas isso é um assunto para uma aula posterior, né? A Europa, como nós sabemos, é um continente muito desenvolvido, né? Por que não dizer o continente mais desenvolvido do mundo, né? As taxas europeias, os indicadores são muito bons, os indicadores as taxas, por exemplo, de analfabetismo baixíssimas, a longevidade alta, a expectativa de vida alta, enfim, escolaridade alta, enfim. O IDH, né, o chamado Índice de Desenvolvimento Humano, lá é muito elevado. De uma maneira geral, claro, variando de um país para outro, né? Os países do norte, por exemplo, têm indicadores ainda superiores aos países do sul, falando a grosso modo, que também são superiores aos países do leste europeu. Mas deixei isso para uma explicação posterior, né? Só voltando rapidamente à questão da moeda, a União Europeia é composta, se eu não estou enganado, por 27 ou 28 países. Entretanto, nem todos aderiram, nem todos adotaram o euro, né? Tem a chamada zona do euro, composta por 19 países, né? O nome é de origem da mitologia grega, né? A Europa era uma mulher lindíssima, né? Que deixou Zeus encantado, né? E aí Zeus foi lá, de certa forma, raptar ela, né? E levá-la até Creta, onde teria tido com ela 3 filhos, né? Enfim, essa é a mitologia grega, fantástica, encantadora mitologia grega, e daí, portanto, vem o nome Europa, né? Na Europa também, né, por que não dizer, surgiu há cerca de 2.800 anos a nossa civilização ocidental, né? Os braços da chamada civilização ocidental estão justamente nas chamadas sociedades gregas e romanas, né? A grande Grécia e a grande Roma, né, da antiguidade, né, com a sua filosofia, com o direito, com a administração pública, com todos esses valores, né, que juntos, por exemplo, com a tradição, por assim dizer, judaico-cristã e posteriormente o iluminismo, né, a filosofia iluminista, cimentaram, por assim dizer, os valores ocidentais, né? Enfim, ou seja, na Europa está o berço da civilização ocidental. E desde o século XV, a Europa, né, passou a desempenhar papel político, econômico e cultural decisivo, por que não dizer predominante no mundo, né? Foi da Europa que partiu, por exemplo, as grandes navegações, a Europa colonizou as Américas, né? Colonizou também, se expandiu sua influência, por assim dizer, até mesmo seu domínio pela Europa, pela Ásia, enfim. Então a Europa passou a ser o centro, por assim dizer, dominante, político, cultural e econômico no mundo, né? O que a gente sabe, a grosso modo, que, de certa forma, perdeu um pouco esse posto no pós-Segunda Guerra, né? Onde surgem Estados Unidos, né? Outras potências, inclusive hoje a gente tem a China, a Rússia, que a Rússia é europeia, mas também tem suas especificidades. As potências europeias do passado, né, se colocaram de certa forma em segundo plano, né? Potências essas como a França, o Reino Unido, em momento anterior até a Espanha, Portugal, enfim. Enfim,
por hora, as características gerais da Europa, é isso que eu gostaria de dizer. Agora vamos à localização da Europa. Onde encontra-se o continente europeu no mundo? Como eu falei, nesse gigantesco bloco de terra chamado Eurásia, né? Está aqui Europa, bem no hemisfério norte, completamente no hemisfério norte, que está em destaque, né? Inclusive essa é aquela visão típica, né, dos mapas, né, que coloca a Europa no centro, na porção superior do planeta, né? Tradição essa que foi desenhada, inclusive, de acordo com a própria expansão, né, europeia a partir das grandes navegações, né? A Europa foi lá, enfim, descobriu a América, foi o Vasco da Gama, né, que contornou a África, foi lá na Ásia, abriu o caminho marítimo para as Índias, enfim, né? Então tem a Europa em destaque aqui, né, nessa localização aqui, né? Inclusive até alguns padrões, como por exemplo as longitudes, né? Acho até melhor passar o próximo slide, a gente vai entender melhor isso, né? A localização da Europa no planisfera. Observe, lembrando disso daqui, gente, essa linha azul aqui é o quê? A linha do Equador, ela divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, né? O que a gente observa aqui? A Europa encontra-se inteiramente no hemisfério norte, certo? Do ponto de vista latitudinal, ou seja, norte-sul, a Europa encontra-se inteiramente no hemisfério norte. Agora, do ponto de vista longitudinal, a Europa encontra-se no hemisfério oeste e no hemisfério leste também. Ou seja, então, se houver uma pergunta assim, em quais hemisférios encontra-se a Europa? A Europa encontra-se em 3 dos 4 hemisférios. Ela encontra-se no hemisfério norte, no hemisfério oeste e no hemisfério leste. Okay? Embora a maior parcela seja no hemisfério leste, né, a gente conhece a Europa mais até com a ideia do Ocidente, né? Mas isso daqui é algo definido, né, devido, inclusive, à influência britânica na época, né, chamado Observatório de Greenwich, ajudou a definir essa delimitação aqui, né? Até, inclusive, esse slide acrescenta a informação, ele é o segundo menor extensão territorial, o quarto mais populoso do mundo, né? Extensão territorial, se eu não estou enganado, ele só superaria a Oceania, né? Enfim, aqui botou 60 idiomas, né, conforme eu havia falado, colocou 49 países, talvez tenha se enganado em algum pontinho de algum país ali, não tão bem observado. Mas enfim, são 50 países na Europa, mas esse slide era sobretudo para a gente entender a dinâmica da localização da Europa. Aqui destaques de acidentes geográficos no continente europeu, né? Principalmente as chamadas penínsulas e arquipélagos, né? Temos 5 penínsulas de destaque na Europa, a chamada Península Ibérica, né? Aqui, Portugal, Espanha, a Península Itálica, Bota, Itália, a Península Balcânica, né? Os Balcãs, ali, aquela região ali, da Sérvia, Croácia, aqueles países todos ali, a Península Escandinava, né, aqui onde está a Noruega, a Suécia e a Finlândia, e a Península da Jutlândia, ou também conhecida como Península Dinamarquesa, né, que está a Dinamarca, né. Destaque-se também que além dessas penínsulas, há arquipélagos de destaque as chamadas ilhas, né, arquipélagos, conjuntos de ilhas europeus, né, como a Islândia, é uma ilha, como as ilhas britânicas, né, que estão aqui o Reino Unido e a Irlanda, as Ilhas Baleares, as ilhas da Sardenha, da Córcega e da Sicília, aqui na Itália, enfim, o arquipélago grego, esses são alguns destaques. Também deve-se destacar que a Europa ela tem o Oceano Atlântico, a presença do Oceano Atlântico na Europa, também o Oceano Glacial Ártico e diversos mares de destaque na Europa, como o Mar Branco, né?
e os mares aqui numerados, né? O mar Egeu, né? Aqui, o mar Jônico, tudo isso aqui na região ali da Grécia e tal, o mar Adriático aqui, entre a Itália e os Balcãs, né? Os chamados Balcãs, aqui na região da Itália também o mar Tirreno, né? E o Mar do Norte aqui, né? No Reino Unido, enfim, na Dinamarca, na Holanda, enfim. E o Mar Báltico, né? Inclusive aqui Letônia, Estônia e Lituânia são os países bálticos, né? Enfim, são os destaques, mas eu vou posteriormente falar um pouco mais sobre a parte física do continente europeu. Os limites naturais da Europa, né? A oeste, né? Vamos desenhar uma rosa dos ventos imaginários aqui. Tá, para ficar mais fácil. A norte, o Oceano Glacial Ártico. Ao sul, o Mar Mediterrâneo. A oeste, o Oceano Atlântico. E a leste, né, definindo, né, inclusive fazendo a delimitação e a separação do continente asiático, a presença aqui do Mar Cáspio, dos Montes Urais, enfim. Tá, se você for mais exigente, os Montes Urais estariam mais a noroeste, enfim, a nordeste, aqui o Mar Negro, isso, toda essa região aqui do Cáucaso, enfim. Isso aqui são os limites, né, empregados naturais que conferem a delimitação da chamada do continente europeu. Inclusive o mar Mediterrâneo em destaque, né, bem lembrar, que eu até comentei do Vasco da Gama no início dessa aula, justamente toda aquela viagem do Vasco da Gama, né, que fez com que os portugueses contornassem toda a costa da África, enfim, até descobriu o caminho marítimo das Índias, fez com que fosse substituído as rotas econômicas da época, né, de certa forma, que eram predominantemente feitas aqui pelo mar Mediterrâneo, né? Então, todo esse centro passou do Mediterrâneo para o Atlântico, né? Isso é um destaque interessante de se notar. Ou seja, o mar Mediterrâneo sempre foi muito determinante, até mesmo como uma rota comercial para a Europa. Enfim. E agora, por fim, as chamadas regiões, as regionalizações da Europa. Bom, a Europa ela pode ser regionalizada de duas maneiras, né? A maneira mais comum é a maneira de fato mais que de fato representa mais uma regionalização europeia, essa que pega o chamado critério geográfico, da posição geográfica de cada país, de cada região, né? Nesse caso aqui, a gente vai definir a Europa nessas regiões, né? Por exemplo, aqui em amarelo, nós temos o que? A Europa do Sul, ou Europa Mediterrânea, até porque tem a presença do Mediterrâneo, como eu falei há pouco. A gente pode colocar aqui nessa regionalização Portugal, Espanha, Itália, todos esses países ali da região dos Balcãs, e a Grécia, enfim, esses países do sul da Europa, né? Aqui a Islândia e os países escandinavos, né, a Noruega, a Suécia, a Finlândia e a Dinamarca, a gente pode entender como a Europa do Norte, a Europa nórdica, né, porque a maioria dessa população é de origem nórdica, né, uma outra etnia, né, ligada aos germânicos, por assim dizer, né. Mas nesse caso aqui, o que chama atenção? Também utiliza-se um outro nome chamado Europa Setentrional, né? Também é comum, que é o mesmo que Norte, né? Europa do Norte, Europa Setentrional, bem como o Sul também, além de Europa do Sul, a gente pode ser chamada de Europa Meridional, né? Que meridional é sinônimo de Sul, né? E além dessas regiões, tem aquela que a gente pode definir de Europa Ocidental, Europa Central, que pega aqui o Reino Unido, a França, a Alemanha, a República Tcheca, a Áustria, enfim, essa região toda aqui. E isso pode haver, tá, pessoal, uma nomenclatura um pouquinho diferente. Eu vou passar isso no slide seguinte para a gente entender. E, por outro lado, a Europa
do leste, né? O chamado leste europeu, está aqui tanto a Rússia como os países do leste europeu, Ucrânia, os países bálticos aqui, a Bielorrússia, a Polônia, a Eslováquia, a Romênia, enfim, toda a região a leste no continente europeu, né? Também conhecida como Europa Oriental, né? Que é a região mais ao oriente da Europa, ou leste europeu. Agora, aqui, pessoal, essa regionalização que sul, ocidente, central, pode ocorrer alguma diferença aqui entre aquilo que a gente chama de Europa Central. Por exemplo, é mais comum chamar a Alemanha de um país da Europa Central, enfim, às vezes ocidental, pode englobar Espanha, Portugal, como a gente vai ver nesse outro modelo aqui. A gente observa que a Europa Ocidental é colocada aqui os países ibéricos, né, a Espanha e Portugal, a França, a Bélgica, a Holanda e o Reino Unido. Né? A Europa Sudeste, né? Ou por que não dizer o sul da Europa, a gente coloca aqui a Itália, a Grécia e os países ali, em sua maioria, da região dos Balcãs. Aqui a gente chama de Europa Central, justamente essa região da Alemanha, enfim, da Áustria, ou seja, é possível que ocorra, inclusive a Polônia, que se eu não estou enganado, essa outra colocação, né, da Europa, essa outra regionalização da Europa, colocando, por exemplo, a Alemanha mais como um país centro-europeu, né, e não um país da Europa Ocidental, e a Europa Ocidental incluindo Portugal e Espanha, e não colocando eles no sul da Europa como em outra classificação. E como eu falava, perdão, acabei acionando o próximo slide, voltando aqui, tem a Europa setentrional ou Europa do Norte, que é aquela Europa mesmo nórdica, né? Europa escandinava, melhor dizendo, né? Com a Noruega, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca e a Islândia. Aqui não mudou nada. E a Europa Oriental, né? Que é a região sobretudo da Rússia, né? Da Ucrânia, enfim. E além dessas maneiras de regionalização, dessas formas, desses tipos de regionalização do continente europeu, que levam em conta mais o aspecto da posição geográfica, temos também a chamada regionalização por critério socioeconômico, que aqui é muito simples, tá, pessoal? É um modelo de regionalização empregado, sobretudo, no período da Guerra Fria. A gente tinha, de um lado, a chamada Europa Ocidental, né, aqui em azul, em destaque, né, a famosa Europa Ocidental, que inclusive é a que engloba, sobretudo, a chamada União Europeia hoje, né, a comunidade que antes era a Comunidade Econômica Europeia, enfim, são os países, inclusive, que integram a OTAN, né, a Aliança Militar do Ocidente, enfim, países que durante o período da Guerra Fria tiveram, por assim dizer, sob a proteção, sob a área de influência dos Estados Unidos, e do outro lado aqui o leste europeu, né? O leste europeu que na Guerra Fria, no período da Guerra Fria, foi de domínio russo, né? De área de influência russa, e que hoje a gente ainda utiliza esse critério socioeconômico porque esse histórico dessa experiência do modelo socialista nos países do leste europeu legou a eles, né, o quê? Uma certa diferença socioeconômica, uma diferença de indicadores, uma condição menos desenvolvida, né, de menor prosperidade, menor riqueza, na média, se comparado com os países da Europa Ocidental, de sistema capitalista, de modelo de democracia liberal no período da Guerra Fria. Então, pegando o exemplo perfeito, seria a Alemanha. Né? A Alemanha teve a Alemanha Oriental aqui, a Alemanha Ocidental, e aí você tinha a Alemanha Ocidental, a área ocidental da Alemanha, muito mais desenvolvida, né, na ocasião da reunificação. Então, a gente tem esse legado hoje da Guerra Fria, ainda de uma maneira geral, os países do leste europeu, uma tendência menos desenvolvida, com indicadores que não é que eles sejam ruins, mas que eles são
indicadores de menor desenvolvimento se comparado, na média, aos países da Europa Ocidental. Né? Isso foi um legado do modelo que vigorou lá durante a maior parte da segunda metade do século XX. Okay? Embora hoje alguns países do leste europeu já estejam também sendo incluídos, né, foram incluídos, melhor dizendo, no bloco da chamada União Europeia, né, que é um assunto para uma aula posterior. Enfim, pessoal, é isso. Num primeiro momento a abordagem vai se dar nesse sentido, e aí nas próximas aulas eu vou retomando a abordagem da Europa, falando, por exemplo, do quadro natural da Europa, né, do caso do relevo, da vegetação, do clima da Europa, enfim, dessas outras características, entre outras abordagens, né, mais específicas da economia, da população, de uma maneira mais detalhada do continente europeu, enfim. E falar também da União Europeia, de outros aspectos do continente europeu. Enfim, pessoal, é isso. Muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Desejo a vocês uma boa semana e bons estudos. Tudo de bom. Até a próxima.